Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isto acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e torna-se maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas, como estas, conforme eles podiam compreender. Só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro Padre Evandro, irmãos e irmãs aqui no santuário e você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, a liturgia de hoje, ela já foi preparada no dia de ontem, através do Evangelho, quando nos apresentava: tudo que está escondido será manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto, e da mesma medida em que medides, seremos medidos e receberemos mais ainda. Hoje deparamos com a realidade da primeira leitura, em que Davi desviou o seu olhar de Deus. E Davi, com esse olhar, cometeu o pecado do adultério. Como relatou a primeira leitura, este pecado conduziu a outros que também sofressem com este pecado. No caso, o soldado hitita veio a falecer junto com outros homens devido a um pecado, aconteceu outro, e inocentes também morreram. No caso aqui, o rei Davi queria manter em segredo todos os seus pecados, mas isso não era possível. Até mesmo, hoje não mostra a liturgia, mas nos próximos dias, Natã acusará Davi dos seus pecados. E eu fui procurar saber o porquê que o soldado não foi para sua casa. Na lei dos soldados e na ética militar, o soldado que está em trabalho, no caso está na guerra, ele não volta para sua casa enquanto não termina a guerra. Como o soldado Urias voltou da guerra para trazer informações da guerra, então ele não voltaria, independente do que o rei falasse para ele: volte para sua casa e pode dormir com a sua esposa, ele permaneceria como o fez, por causa que ele era um seguidor honesto ao rei, mesmo que o rei poderia dizer leis honestas para que ele pudesse fugir daquilo que é a regra. E diante disso, foi neste processo que o rei Davi teve que ter uma solução de mandar matar o hitita, porque não teria outra solução, senão o seu pecado seria manifesto. Diante desse pecado, nós podemos compreender que em nossa vida acontece da mesma forma que acontece com o rei Davi. Não da mesma forma, mas com os nossos pecados. E os nossos pecados, eles também alcançam outras pessoas inocentes. Pode ser que o seu pecado seja o mais
secreto possível, que só saiba você e Deus. Mas esse pecado, ele tem influência ao corpo místico da igreja, que somos todos nós. Nós cristãos fazemos parte deste corpo místico da igreja. E dessa mesma forma, o que me motivou a perguntar para Deus por que o rei Davi, ele permaneceu rei, mesmo depois do erro que ele cometeu, do pecado que ele cometeu. Porque dias atrás nós vimos na liturgia que o rei Saul pecou e ele perdeu o direito de ser rei. Quando eu pensava nisso, eu vi que havia uma diferença. O rei Davi se arrependeu de todos os pecados que ele havia cometido. O rei Saul não. O que o rei Saul fez, ele foi justificar que ele tinha cumprido as promessas de Deus, mas não assumiu o seu erro. E por isso nós conseguimos contemplar que o rei Davi realizou esse perdão, pediu esse perdão e se arrependeu com o nosso salmo de hoje. O salmo nos diz os seguintes dizeres. O primeiro estrofe diz concretamente isso: Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificar-me, lavar-me todo inteiro do pecado e apagar-me completamente a minha culpa. Este salmo, ele é atribuído a Davi e, segundo os estudiosos, dizem que Davi escreveu esse salmo após ter cometido este pecado do adultério. E é interessante perceber que, em momento algum, ele nega o erro, mas ele mostra que Deus é justo, Deus é bom, mas ele contava com algo importantíssimo, que nós precisamos contar também diante dos nossos pecados, dos nossos sofrimentos e das nossas dores, que é a misericórdia de Deus. Mas Deus só escuta aqueles que são humildes e acreditam e reconhecem o seu pecado. Por isso que Deus levou em conta Davi e permaneceu Davi como o rei de Israel até o fim dos seus dias. É interessante também pensar que Deus trouxe um bem diante desse mal. Salomão, o grande rei sábio, depois que é o sucessor de Davi, ele é o filho deste pecado. Ele é filho de Betsabeia e de Davi. E Deus transformou aquilo que era pecado em bênção para o povo. Dessa mesma forma, é interessante perceber que Deus, ele nos escolhe como nós somos, independente do que nós temos para oferecer. Ele vai utilizar daquilo que nós somos, nossas qualidades e nossas limitações. Se você não achar que não tem dom nenhum, Deus sabe e conhece todos os seus dons. E basta nós nos arrependermos diante das nossas fraquezas, das nossas limitações, que Deus nos alcançará e nos transformará, como transformou o rei Davi diante desse momento ruim do seu erro e do seu pecado. Também no nosso evangelho, nós podemos perceber que Deus quer nos mostrar como o reino de Deus é anunciado. A partir de Cristo, que se encarnou, ele veio nos trazer o modo de viver e a forma de agir como cristãos. Parece que o Cristo tornou-se um fracasso em nossa vida, diante do povo judeu naquela época, porque os judeus esperavam um rei combatente, o Salvador seria aquele que salvaria o povo da opressão do Império Romano e salvaria deste momento presente ali, naquela situação, daquele contexto social. Mas Jesus veio de forma totalmente outra, porque a lógica de Deus é diferente da lógica dos homens. Como nós vimos já no próprio Salmo, Deus olha para a humildade, olha para a simplicidade, olha para aquilo que é o escondimento. Como Jesus viveu escondido por muito tempo para depois se mostrar e trazer a sua vida pública. E dessa mesma forma, aqui, Deus mostra que o reino de Deus, ele depende dele. Tudo que acontece conosco, a iniciativa é de Deus. Por mais que Deus não queira que tenhamos sofrimentos e tenhamos dor,
Deus transforma essa dor em alegria, transforma essa dor em bênção, como aconteceu com o pecado de Davi hoje. Hoje também celebramos o nosso Santo Tomás de Aquino, que foi o santo da igreja e que ele reconheceu essa grandiosidade. Ele é um exemplo para todos nós de seguimento a Deus. Ele se dedicou praticamente ao estudo e à oração. Ele trouxe uma grandiosa contribuição para a igreja de forma teológica, de forma filosófica e na doutrina da igreja. E é importante lembrar que ele conseguiu e fez uma síntese. O que nós pensamos com o que é a fé. Então ele traduziu a fé e a razão vividas juntas. E que é possível viver a nossa fé e a nossa razão contemplar a Deus. E conta-se a história que um dia Tomás rezando, Jesus apareceu para ele dizendo: Tomás, escrevestes bem sobre mim, que recompensa quereis? E ele respondeu: a minha única recompensa és tu, Senhor. Dessa mesma forma, as nossas quedas, os nossos pecados, sempre teremos, mas nós precisamos, pelo exemplo dos santos, dos apóstolos e de São Tomás, possamos viver o que o apóstolo Paulo nos disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para isso precisamos ter o ato heróico da humildade, de nos humilharmos pedindo a misericórdia de Deus, como estes homens pediram. Que o Senhor nos ajude a perseverar neste caminho de discipulado até quando Ele vir até nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim